Então, quando nós falamos de Paulo como pastor, Paulo como missionário, Paulo foi tudo isso. Ele pregava também com a sua vida, tá? Ele tinha em suas mãos calos, ele trabalhava, ele estava preso. Paulo é muito mais além do que aquilo que nós podemos ser ou querer viver como cristãos. Vocês falam para mim se o áudio aqui do celular tá bom para vocês, tá? Que o meu tablet desligou ali. E Paulo, ele só procurava ser melhor do que ele mesmo, tá? Se ele tinha uma meta de vida, ser melhor do que alguém, ele procurava ser melhor do que ele era ontem. Não vemos Paulo procurando pódio, nós não vemos Paulo procurando confusão com outros irmãos, com outros pastores. Paulo tem muito e muito a nos ensinar. Que bom que o som tá legal aqui para vocês, tá? Paulo sempre, quando escreve as suas cartas ali, as suas cartas pastorais, ele... que são as cartas pastorais, tá? Coríntios, Efésios, Gálatas, Filipenses, tudo isso são cartas que ele escreve às igrejas. E lá ele fala com muita humildade, ele estende ali o seu coração para o povo. Nós vemos que ele se abre para as suas ovelhas, ele conta as suas mazelas, ele conta as suas experiências místicas com Deus, ele ensina o povo a fazer, olha, é assim. Quando você for cear, você faz assim, assim, assim. Ele tinha uma didática fantástica, né, Sérgio? Ele era aquele que, por Cristo, ele sofreu também. Ele diz, eu sou aqui, eu estou como um vinho derramado por vocês. O vinho é aquele que era jogado em cima dos sacrifícios. Eu estou aqui como um vinho derramado, eu me gasto e me deixarei gastar por vós. Ele chega a usar essa palavra, esse versículo aí, eu estou me gastando e me deixarei gastar por vós. Então, quando Paulo, ele sai de lá, a igreja de Éfeso chora, abraça Paulo, a igreja de Éfeso, ela sente que o seu pastor amado está saindo, tá? Por tantas palavras e tantos gestos de amor que Paulo deixa para aquela igreja. Ele estava lá, simplesmente cumprindo o chamado do Senhor, servindo ao Senhor. Paulo, ele não era o pastor estrela de Éfeso, tá? Ele não é o dono da igreja, ele não é, tá? Ele não briga por sua posição na igreja, ele não briga por sua autoridade, não tem lá na igreja de Éfeso aquelas cadeiras luxuosas e que no centro, como um trono, está o pastor presidente, que às vezes nem presta atenção no culto, está prestando atenção no movimento da igreja. Eles tinham ali Deus no coração deles. Eles tinham a noção de que eles serviam aquela igreja. Jesus nos orientou a não buscar os lugares de honra, assim como os fariseus faziam. Buscavam as melhores cadeiras nos lugares. E hoje nós estamos vivendo isso. Infelizmente, estamos vivendo esse tipo de coisa na nossa igreja. Nós precisamos servir. O cargo de pastor não nos eleva, o cargo de pastor, de líder, eu falo pastor aqui, mas aquele que serve na igreja, como diácono, levando a água, limpando a igreja, você está sendo servo, servo dos servos, que ele cresça e que eu diminua, e que ele apareça e que eu me constranja com a sua glória. É muito lindo cantar isso na igreja, né? Que ele cresça e que eu diminua. E aí, na realidade, será que nós queremos isso? Será que nós realmente
Queremos que Jesus cresça e que a gente diminua? Essa é a nossa intenção, será? Porque cantar é fácil. Viver é um pouco complicado. Paulo não estava lá para ser servido, ele estava lá para servir a igreja de Cristo. Vocês sabem o que significa a palavra diáconos em grego? A palavra diáconos em grego, anote aí. Tem diaconisa na Bíblia também, tá? Romanos capítulo 16 fala de uma mulher serva, que na verdade Romanos fala serva, mas que é diáconos ali. Diaconisa. Diáconos é aquele que levanta poeira, levantador de poeira. Como assim? Diácono é um levantador de poeira. Aquele que levanta poeira se movendo rápido para servir as pessoas. Isso é diácono, levantador de poeira. E o pastor é um cuidador das ovelhas, a quem Deus orientou que estivesse ali para cuidar do rebanho, mas que rebanho? O rebanho é de Deus. Apacentai as minhas ovelhas. Foi assim que Jesus falou para Pedro. Pedro, agora você vai ter ovelhas. Não. Pedro, você me ama? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Nós somos ovelhas de Deus, não deixamos de ser ovelhas do Senhor. E Deus levanta pastores, mestres, líderes, para quê? Para nos orientar. E nós continuamos sendo ovelhas do nosso pastor, nosso bom pastor. Moisés, lá no Monte Sinai, nós falamos sobre isso. Ele aparece com um cajado. Lá no Monte Sinai, no Monte da Sarça. Ele aparece lá com um cajado. No cenário, ele está com um cajado e a Bíblia fala. E Moisés cuidava, pastoreava as ovelhas de Jetro. Opa, as ovelhas não eram de Moisés, não. Ele estava lá pastoreando as ovelhas de Jetro. Curioso isso. E quando ele sai com o povo para o deserto, Deus fala, olha, eu vou matar esse povo tudo, o povo está pecando. Eu vou fazer de você, Moisés. A proposta é boa, vou fazer de você, Moisés, uma nação. Moisés falou, não. O que o povo vai pensar do Senhor maltratando um povo que é chamado seu povo? O Moisés falou assim, opa, eu estou fazendo um serviço aqui, mas esse povo é do Senhor. Esse povo é do Senhor. Eu estou liderando esse povo aqui, o cajado está nas minhas mãos, mas esse povo não pertence a mim. Não pertence a mim. Os pastores apacentam, cuidam, buscam, alimentam, orientam, corrigem também, sabendo que as ovelhas pertencem ao Senhor. Tá? E existe o conceito aí de mau pastor na Bíblia? Existe? Fala para mim se vocês já ouviram falar se existe algum pastor ruim aí, um pastor, um mau pastor. Ou pastor é pastor. Estou falando pastor de ovelhas. Boa noite, André. Existe aí o pastor ruim, o mau pastor? Vamos pegar a Bíblia? Nós sabemos que Paulo foi um bom pastor. Existe aí o pastor ruim? Diz para mim aí, comenta aí. Vamos ler um pouquinho de Bíblia? Vocês não quiserem responder para mim? Lá ela achou o versículo. Ezequiel 34. Vamos lá? Pastores infiéis, diz o seguinte: ai dos pastores de Israel que cuidam de si mesmos, não devem os pastores cuidar das ovelhas? Versículo 3: comeis a gordura
e vos vestis da lã, matais o animal engordado, mas não cuida das ovelhas. Vocês não fortalecem as fracas, não curam as doentes, não enfaixam a ferida, não vão procurar a que está desgarrada, não busca a perdida, não, mas domina sobre elas com rigor e dureza. E assim essas ovelhas se espalham por falta de pastor e serviram de alimento para todos os animais selvagens, porque elas estão espalhadas. Assim as minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, por toda a montanha. As minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem que ninguém as procurasse ou as buscasse. E em resposta a esse texto, Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. E quando ele conta aquela parábola daquela ovelha que ele deixa as 99 guardadinha, protegida no aprisco, que vai procurar aquela que estava perdida. Gente, aquela ovelha que está perdida, ela está propensa à morte. Uma ovelha não tem senso de direção. Uma ovelha é o animal mais estúpido que tem. Uma ovelha não tem senso de direção. Ovelha não tem faro. Ovelha não sabe procurar alimento para si mesma. Uma ovelha é débil, no sentido de pensar pouco mesmo. Ela precisa ser guiada. Uma ovelha não sabe se livrar de uma armadilha. E Deus nos compara com ovelha, porque nós precisamos ser dependentes do nosso bom pastor o tempo todo. Uma ovelha não tem senso, não tem. Ela precisa de ajuda o tempo todo. Eu acho que cuidar de cabritos é mais fácil. Por isso que as pessoas gostam de ajuntar multidões, né? Cuidar de multidões assim é mais fácil do que cuidar de ovelhas, porque ovelhas você tem que cuidar uma a uma. Na casa do meu irmão, no sítio, quem acompanha aqui nos stories do Instagram, de vez em quando eu posto, lá num sítio bonito, tem uma grama, é o sítio do meu irmão mais velho. E ele tem cabritos, um curralzinho lá com vários cabritos. Aqueles cabritos ficam a semana toda lá. Ele só vai lá, coloca o alimento que dá para uma semana toda, coloca lá a água gotejando e pronto. Eu tenho certeza que se fosse ovelha, ele teria que estar lá todos os dias olhando aquelas ovelhas. Cuidar de cabrito é mais fácil, muito mais fácil. E outra coisa, o cabrito, só chegar lá, se eu chegar, que elas não têm costume comigo, mas se eu chegar lá com um pratinho de alimento e chamar elas, elas vêm. A ovelha não tem isso, a ovelha não vai pela voz de qualquer um. A ovelha só obedece e escuta a voz do seu pastor. Mas a ovelha, a cabra e o bode, não. Qualquer um que chegar com alimento novo, ela vai atrás. Qualquer um. E o bode também não é fiel. A última vez que eu estava lá, aí eu vi o bode dando umas cabeçadas no meu irmão, que cuida deles toda semana. Eu falei assim, olha, ele é bravo assim? E ele falou assim, não, todos eles aqui eu tenho que ficar atentos, que eles vêm e dão cabeçada sem a gente olhar. O bode é traiçoeiro, a ovelha não, a ovelha é fiel. A ovelha é fiel. Laila, Ezequiel 34:15, eu apacentarei minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. Que essa palavra venha como um refrigério para a nossa alma. Nós somos ovelhas dependentes, mas nós temos um bom pastor. Nós temos um pastor. A igreja, de um modo geral, tende a procurar aí novos métodos, tá? Estava lendo esse livro aqui, ó.
O poder através da oração. Tem esse PDF aqui, gratuito, na internet aí, do E.M. Bounds. O poder através da oração. Eu tirei algumas frases aqui desse livro aqui. Alguns pensamentos aqui, eu vou falar deles aqui para vocês. O plano de Deus, o Bounds ali fala, o plano de Deus é usar pessoas. O plano de Deus é usar pessoas mais do que qualquer coisa. Deus poderia usar os anjos para pregar o evangelho. Deus poderia, mas ele quer usar pessoas. E essas pessoas tendem a procurar métodos. E se esquece que Deus procura adoradores. Tem dois tipos de pessoas que Deus procura. Deus procura pecadores e Deus procura adoradores, homens dispostos ao chamado, homens cheios do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus possa usar ferramentas prontas, como flechas polidas na mão do arqueiro. O que é uma flecha polida? Uma bem afiada, reluzente, bem preparada, não está envergada, e ela vai onde uma flecha não tem domínio sobre si. Eu quero ser uma flecha na mão do arqueiro. Uma flecha não tem domínio sobre si mesma, ela está na mão do arqueiro, o arqueiro que vai apontar, vai direcionar e vai jogar quando ele quiser. Se ele quiser guardar ela de novo, ele guarda. Na mão dele. Deus derrama o seu óleo, o seu Espírito Santo sobre pessoas. Lá no tabernáculo, quando ele vai ungir o tabernáculo, ele unge o tabernáculo literalmente, unge as peças do tabernáculo, mas depois ele joga o óleo sobre a cabeça de Arão. Aquele óleo que representa o Espírito Santo de Deus. E aquele óleo desce, escorre pela barba, pela roupa de Arão e vem por cima dele todo. Deus unge pessoas com o Espírito Santo de Deus. Deus não unge planos ou métodos. Deus unge pessoas. Deus precisa de pessoas. Deus prepara pessoas. Dá sabedoria e graça para pessoas. E essas pessoas se encaixam no plano dele, na vontade dele. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É a oração que Jesus nos ensinou. Queremos viver essa oração? Fala para mim aí, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Somos poderosos na nossa oração. O livro do Bounds diz, porque só somos poderosos na nossa oração se formos cheios do Espírito Santo de Deus. Não tem outro meio, não vem de nós. Quando eu falo aqui, gente, nós precisamos estudar, Paulo foi um estudante, nós precisamos nos aprimorar na palavra de Deus, na graça, no conhecimento. Eu não estou fazendo apologias, tá? A buscar conhecimento sem santidade, a buscar conhecimento sem oração, a buscar conhecimento sem comprometimento de uma vida ética, de um modus vivendi, dentro do padrão de Deus. Não é buscar conhecimento com o coração corrompido, não dá certo. Essas coisas, santidade, oração, vida correta diante de Deus, tudo isso precisa andar junto. Coisas que andam junto, porque na verdade, pela verdade, as palavras que saem do púlpito ou para as pessoas aqui como uma ministração, elas refletem a vida que nós temos aqui. Se não estivermos vivos, a nossa mensagem, por mais linda que seja, ela vai ser morta.
Só se pode moldar uma geração, aquele que já foi moldado por Deus. Quem já fez aí bolo? Você compra, pegar minha capinha aqui. Se você compra uma forma quadradinha e vai fazer um pudim, seu pudim vai sair redondo? Não. Se eu quero um pudim redondo, eu compro uma forminha redonda. Nos moldar é nos encaixar perfeitamente nos moldes do Senhor, nos planos de Deus, na vontade de Deus, do jeito de Deus. Tem até uns hinos aí pentecostais, né? Do jeito de Deus. Será que nós queremos os moldes de Deus acertando as arestas que ficam da nossa vida? Será que queremos esse molde nos ajeitando? Para trazer uma mensagem de Deus, precisa sim de alguns passos que vão além de estudar. Eu conheço pessoalmente, conheço pessoas que têm muito mais conhecimento de teologia do que todas as pessoas que deram aula para mim. Um dos pastores fala hebraico fluente, já morou em Marrocos, já estudou com grandes mestres. Hoje ele é um pintor de carros, porque ele abandonou tudo isso. Não deu conta de seguir na fé. Não deu conta. E o conhecimento que ele tem? Ele um dia chegou para um dos meus irmãos, somos 7, tá? Eu tenho 3 irmãos homens e nós somos 4 mulheres. E um desses irmãos falou comigo: Luciana, vou usar ex-pastor, tá? Para não citar o nome dele. O ex-pastor falou que se eu quisesse, ele me ensinava a pregar, me ensinava a persuadir, e que em pouco tempo eu estaria pregando em grandes lugares. Então, o que ele fazia nos púlpitos era persuasão ou era poder de Deus? Se ele estava oferecendo para o meu irmão ensinar ele a persuadir. Ele tem conhecimento, mas esse conhecimento que esse pastor tem não se tornou sabedoria de Deus na vida dele, não se tornou poder de Deus, foi só conhecimento para persuadir. Não é isso que eu estou falando aqui para vocês, não me entendam mal. Aí durante essa semana eu estou falando de conhecimento em cima de uma vida santa, tá? Como se fosse a cereja do bolo, tá? Então Paulo é o nosso maior exemplo. Só a pregação crucificada pode dar vida. E a pregação crucificada, ela só sai de um coração que já foi também crucificado com Cristo. Só isso. Nosso ministério pode atrair multidões, pode chegar nos mais altos palácios. Mas se ela não atrair o olhar de Deus, a aprovação de Deus, não valeu nada em seus efeitos. Foi em vão. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu posso falar a língua dos anjos e dos homens se não tiver amor. Se eu fizer isso só por fazer, por persuadir, serei como um sino que soa barulho, sem fruto. E a igreja, ultimamente, ela tem passado a ser dominada. Tem algumas pessoas que até brincam, mas eu já vi, né, anúncios de venda de igreja. Olha, nós estamos vendendo a igreja com 200 membros, uma igreja muito bem localizada, rende tanto por mês de dízimo. Eu já vi. Se vocês já viram, fala aí para mim se vocês já viram. Talvez sou eu que vi. Anúncio de venda de igreja. Virou domínio. A igreja, ela está sendo enfeitada. Temos tempos como nunca vimos antes. Eu sou da época da Assembleia de Deus. Fui convertida na Assembleia de Deus.
quando eu tinha 10 anos de idade. É daquela época que a gente sentava no cantinho assim e cantava um coral com as irmãs lá. Dessa época. A igreja não tinha luxo. Era de chão queimado mesmo. E a igreja ela tem sido agradada, tá? Tem gente que só fala assim, eu vou naquela igreja porque tem ar-condicionado. Eu vou naquela igreja porque tem estacionamento interno. Tem igreja que já tem até chofer. Eu não estou julgando, falando que a igreja não precisa disso. A igreja tem deixado a mensagem da cruz de lado e tem agradado ao coração desses irmãos. Não se pode mais falar certas coisas no púlpito. Qual tem sido o nosso alvo ao atender o nosso chamado? Qual que é o nosso alvo? Qual que é a nossa motivação? Motivação externa? Fama? Título? Ou motivações internas? Eu vou fazer e não importa. Qual tem sido a nossa motivação? Que reverência nós temos diante da igreja que é de Deus? A igreja é de Deus. Que simplicidade nós estamos chegando até o trono de Deus, até os irmãos. Eu sou o pastorzão ou eu sou o servo, aquele que eu estou aqui para te ajudar, irmão? Quantas vezes for preciso, eu vou estar aqui para te ajudar. Quão sinceros nós temos sido diante de Deus, porque os homens nós podemos enganar. Quão sinceros nós temos sido com o nosso ministério. Amém. A apostasia está aí a todo vapor. Fim dos tempos. Apostasia é divórcio. Apostasia é divórcio. Divorciar-se. Apostatar-se. A apostasia está aí. Existem os pastores bons. Meu Deus, quantos pastores que eu guardo no meu coração. São homens de Deus, mulheres também, mulheres de Deus, que pastoreiam a igreja de Deus. Muitas pessoas brigam aí, tem pastora. Não tem pastora. Tem pastor. Tem pastor. Tanto o homem quanto a mulher foi chamado para auxiliar no rebanho que é de Deus, o que importa, se for um homem ou uma mulher. E a palavra de Deus diz lá em Joel que o Espírito Santo vai descer sobre homens e mulheres, velhos e crianças, gregos e gentios, judeus, todos receberam. O ide do Senhor Jesus Cristo não foi vocês, homens, ide e pregai o evangelho. É ide e pregai o evangelho. Às vezes existe aí uma luta debatendo sobre isso e eu já cheguei a quase desistir de fazer o que Deus me chamou para fazer, que é isso aqui, compartilhar com vocês conhecimento, uma pitadinha de conhecimento. Quase que eu desisti. Na minha sala, dentro da minha casa, o meu pastor, quando ficou sabendo que eu estava fazendo bacharel em teologia e o meu marido não quis fazer, meu marido só fez a teologia básica, ele falou, Luciano, eu não vou fazer bacharel em teologia porque eu não vejo sentido. E ele nunca fez. Meu marido só fez a teologia básica na igreja. Quem estudou, quem continuou estudando fui eu. E o meu marido falou, se Deus te chamou para isso, vai, faça e eu vou te apoiar. E todos os estudos, ele pagou tudo. Todos os livros aqui, todos os estudos que eu já fiz, meu marido que paga. E aí o meu marido, humildemente, chama lá uns pastores e conta para ele, a minha esposa está aí terminando o bacharel. Parece que subiu uma fúria naquele homem, ele nos fez ajoelhar, vou orar para ir embora aqui. Nós ajoelhamos na nossa sala. E ele colocou a mão na cabeça do meu marido e começou a orar. Deus, que esse homem entenda que o sacerdote é ele.
e que ele não pode deixar a sua esposa. Meu Deus, foi humilhante. Eu olhei para o meu marido e falei assim, agora, o que fazer? Certamente o nosso pastor não aceitou o fato de eu estar estudando. E agora? E o meu marido falou, faça o que Deus te mandou fazer, não olhe para os lados. E foi por isso que eu estou aqui. Porque eu não desisti diante daquela oração de indireta de alguém que não tinha sabedoria de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Quantas mulheres de Deus têm se levantado nessa geração? Poderia citar aqui grandes nomes de mulheres que têm feito a diferença. Eu tenho os livros aqui da Ada Habershon. Para quem não conhece, pelo jeito já tem livro dela em português. Uma mulher de Deus, acho que foi nos anos 50, por aí, onde a mulher não tinha nem voz. A mulher tem uma teologia tremenda. Tremenda, teologia tremenda. Amém. Márcia, meu marido é o meu maior apoiador aqui do meu ministério. Ele sempre fala, vai, faça. Às vezes eu falo com ele, me liga depois da live. E ele espera e me liga depois. Para quem não sabe, eu estou no Brasil e meu marido continua lá nos Estados Unidos, tá? Mais um período de tempo, nós estamos terminando, na verdade, começando a nossa casa. E assim que ele terminar a nossa casa, ele volta. Creio que daqui uns 5, 6 meses ele já vai estar aqui. Eu vou chamar ele para participar aqui. Se vocês quiserem conhecer o meu marido, vocês não sabem quem é, ele tem um Instagram, tá? É Djalma Paiva Souza. Ele colocou o nomezinho dele completo assim. Eu acho que tem uma foto dele comigo lá e tem uns videozinhos dele trabalhando lá. Tá? Eu fico brincando com ele que ele tá bem blogueirinho lá, colocando uns vídeos. É isso. Se você quiser conhecer ele, Djalma Paiva Souza, tá lá. Lúcia Maria, aleluia. Não podemos desistir. Nós não sabemos onde Deus quer nos levar, não podemos desistir. Leia Ezequiel 34. Para quê, irmã? Para aprender o que você não pode ser. O que eu não posso ser? Ezequiel 34. Eu estou indo por um caminho errado. Ezequiel 34. As ovelhas são do Senhor. Nós precisamos aprender com Paulo, cuidar, zelar, falar com amor, usar o cajado com amor. Nós vamos terminar por aqui, lembrando que tem um evento aí acontecendo. Dia 25, 27 e 29 serão liberadas 3 aulas. O evento chama-se Semana do Líder Evangélico de Alta Performance. 3 dias. Nós vamos falar da liderança. Ah, mas só a liderança pode participar? Não. Participe também. Se Deus tem colocado desejo no seu coração de aprender a palavra de Deus, se cuida que Deus vai chamar você para fazer alguma coisa em algum momento da sua vida. Eu estou estudando desde 2007. 2007. Olha o tempo que Deus me preparou para que eu chegasse nesse ano de 2021, foi o ano da virada. Foi quando Deus falou comigo, é agora. Você está pronta. Eu esperei esse tempo todo. Aleluia, Márcia, já se inscreveu. Onde está o link para me inscrever? Ah, tá aqui, ó. Luciana Mais Hebraico lá no Instagram, na minha bio, tá? Deus está te preparando, Deus tem um tempo. Não é agora, pode não ser agora, pode não ser nem nessa igreja. No meu caso, não foi nem nos Estados Unidos, foi aqui no Brasil. Deus tem os seus meios, se Ele está te preparando. Se Ele está te preparando, Deus vai te usar. Fique atenta aí ao tempo e o momento de Deus. Paulo
nos falou que nos últimos dias surgiriam falsos pastores e que enganariam a muitos. Mais uma vez, Paulo ensina: obedeça os seus pastores no Senhor. Vou pegar minha capinha de celular aqui que já está famosa. No Senhor. Se os seus pastores estiverem no Senhor, glória a Deus. Ai, se não estiverem, meu irmão, ore ao Senhor. Tem várias igrejas e vários pastores aí na sua região. Peça a carta ao seu pastor, fale assim, pastor, eu vou ali na outra igreja, congregar lá. Se ele quiser saber os motivos, você diga. Tem uma testemunha. É assim que a Bíblia nos ensina, tá? Temos que aprender com a Bíblia. Os pastores nos apacentam. Pastor Yara, Deus abençoe. Os pastores nos apacentam, mas nós somos ovelhas do Senhor, de um único rebanho, um único aprisco de Deus, tá? Não estou falando para vocês serem aqui rebeldes, não. Deus me livre disso, tá? Obedeçam seus pastores no Senhor. Deus abençoe vocês. Se inscrevam, tá? Link na bio aqui ou no meu Instagram, Luciana Mais Hebraico. E espero vocês amanhã. Nós vamos falar de Paulo, o pregador. As mensagens de Paulo. Paulo como um mensageiro. Vai ser amanhã. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Para vocês aqui também no YouTube e Facebook. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.